tempo com isso. Tipo, não é que é perder tempo, né? Mas não dá tempo, na verdade, tá? Então eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, só entra, fala comigo, daí a gente vê, tá? Sem problema nenhum. Fiquem à vontade. Hoje, então, a gente vai começar, né? Vai continuar, na verdade, os trabalhos de auditoria que nós começamos o estudo de caso na aula passada, tá? Como começar um trabalho de auditoria nunca é simples, né? É sempre dá um trabalho trabalhar com auditoria. E eu tô indo bem devagar nesse começo agora, só porque estava me incomodando aqui, pronto. Tô indo bem devagar, justamente porque eu não gostaria de atropelar as coisas, tá? Então, só um primeiro recado aqui. O primeiro recado, então, que eu vou dar para vocês é: semana que vem já seria a semana da nossa prova, né? Porque tem que ter a prova 2. Eu lembro que eu não sei se vocês lembram que eu falei no início, na primeira aula, 2 aulas, uma prova, 2 aulas, uma prova, 2 aulas, uma prova. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Pensando nos conteúdos, na próxima aula, eu vou fazer assim, ó, a gente tem um conteúdo da aula passada, a gente tem o conteúdo da aula de hoje, e mais um pedacinho que vai sobrar para a aula que vem. Aí depois, nas 2 últimas aulas, eu vou fazer um trabalho que vai valer como prova. Porque, vamos falar a verdade, né? Todas as provas que vocês estão fazendo é mais trabalho que prova, né? Então, acaba dando tudo na mesma. E como auditoria é prática, então vamos praticar, tá? Então, vamos fazer assim, na próxima aula, eu vou dar um trabalho nas 2 últimas aulas, que vai abranger os conteúdos de prática de estudo de caso que a gente viu até agora, tá? E daí, este trabalho vai valer como a nossa prova, beleza? Só lembrando que é individual, 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 individual. Certo? Mas eu sei que nesse individual aí, vocês também adoram ajudar um ao outro, né? Então, não tem problema. Vocês estão muito quietinhos hoje, a maioria de vocês, né? Mas não faz mal. Hoje a professora também está com vontade de falar. Então vamos lá, vamos falando. Então eu pedi para vocês, eu vou botar aqui para apresentar, tá? Na minha tela, e a gente vai continuar o estudo de caso que a gente fez na aula passada para ir aprendendo novos conceitos. Eu não sei se vocês lembram, mas para essa aula de hoje vocês teriam que ter terminado o infográfico sobre papéis de trabalho, né? Com base no glossário que nós fizemos, tá? Neste caso, este glossário, a gente não foi muito fácil para alguns fazerem, eu já percebi, mas não tem problema. A gente vai aprender de novo aqueles conceitos do glossário agora na prática, tá? Então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês ali no AVA tem 2 arquivos, desculpa. Então, no AVA, no dia de hoje, né, dia 21, aqui embaixo, em conteúdo do dia, tem esse estudo de caso parte 2, que é um documento Word, e esse papéis de trabalho do estudo de caso parte 2, que é um documento Excel. Abram esses 2 arquivos, por favor. Vocês estão me ouvindo? Se não tivesse, vocês iam falar, né? Ah, ok, Maria. Então, o arquivo Word que vocês vão abrir vai aparecer justamente o estudo de caso, que é esse aqui, ó, né? Então, aqui, na verdade, é o mesmo texto que nós vimos na aula passada para elaborar o plano de trabalho, auditoria. Então, eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente preparou um plano de trabalho, não é verdade? E nesse plano de trabalho ia conter, então, tudo que a gente ia fazer na auditoria desta empresa do setor de siderurgia e metalurgia, certo?
Então tá aqui, ó. Você já elaborou. Isso aqui é tudo que já tinha na aula passada, tá? Por isso que eu não vou falar de novo. Você já elaborou o plano de trabalho na aula, agora vamos começar efetivamente os trabalhos de auditoria, certo? Só não coloquei no arquivo de vocês porque eu esqueci, gente, mas coloquem então, o nome da empresa é Comex SA. Vou até copiar aqui e vou colar lá no chat para vocês. Comex SA. Para vocês terem aí esse nome que vocês vão precisar. Não pense que hoje vocês vão ficar tão quietinhos assim, hein? Ok? Então agora, o que aconteceu? A empresa que vocês contrataram, que foi contratada, né, que contratou vocês, desculpa, tá? Porque vocês são empresas de auditoria, na verdade. Então, vocês receberam o balanço patrimonial e vocês têm que fazer a auditoria dos ativos em 31/12/2009, tá? Então, é só de ativos. Então, vocês receberam este balanço patrimonial aqui fechado. O contador, né, o pessoal da contabilidade fechou o balanço e mandou para a auditoria, que são vocês. Vocês receberam este documento aqui, tá? Então, vamos efetuar, então, né, a auditoria das contas do ativo de 2019, certo? E aí, recebemos o balanço. Como que a gente vai começar a fazer o trabalho de auditoria? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos primeiro pensar assim, ó. Vamos pensar no tripé do início dos trabalhos de auditoria, certo? O primeiro deles é a solicitação de documentos, certo? A gente tem que pedir documentos. A gente tem que abrir os papéis de trabalho. E a gente tem que verificar os controles internos. Ok? Então, neste caso, os documentos são justamente aqueles documentos que nós vamos precisar para fazer auditoria. Porque lembra que o auditor só audita com base em provas, em evidências, né? Tirando isso, ele é muito cético. Se não provar, ele não acredita. Então, neste caso aqui, a gente precisa falar para a empresa inicialmente quais os documentos que nós precisamos. Além disso, a gente já a partir dos documentos recebidos e também do balanço patrimonial, a gente começa a trabalhar os papéis de trabalho, tá? Que hoje eu vou ensinar ele um pouquinho mais, porque o trabalho é muita coisa. E de controles internos, a gente já começa a falar sobre isso também. Só vamos lembrar o que são controles internos. Nós vimos na aula passada. Vamos ver se alguém lembra. Me ajudem, por favor. Boa noite, Eloá. E aí, estou esperando vocês me dizerem o que são controles internos. Tinha até no relatório da semana passada, que a gente fez lá no plano de trabalho, a gente colocou. Estou esperando. Muito bem, medidas para salvar, guardar o patrimônio da empresa. Ou seja, você vai verificar se dentro da empresa os controles que ela tem para chegar nos valores que nós temos nas demonstrações contábeis, realmente existem controles ou há um descontrole, né? Se a gente for falar em palavras mais simples. Então, o controle interno é isso. E quando o auditor vai olhar o controle interno, ele vai verificar justamente isso. A empresa está tomando medidas adequadas para que não haja problemas, né, nas demonstrações contábeis ou não. E se está em algumas situações, quais situações ela não está, tá? Então, tá. Então, eu fiz aqui um passo a passo para que a gente comece a trabalhar, certo? Então, o início dos nossos trabalhos seria o quê? Aí, eu tô com um problema de áudio. Só um pouquinho. Parece que eu não tô ouvindo eu, sabe? Opa, parece que eu não estou me ouvindo. Então, vai lá. Parece que eu fui mergulhar na piscina, sabe? E ficar com aquela. Vamos lá.
Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, nós vamos abrir os papéis de trabalho para cada conta de caixa e equivalência de caixa. Agora alguém vai me dizer aqui, tá bom, professora, o que é o grupo caixa e equivalente de caixa? Achem lá no balanço que vocês têm ali, né? Onde que está o caixa e equivalente de caixa? Quero já explicar uma coisa sobre isso. Tá com outro nome lá. Outro nome ainda, não é? O ativo circulante vai encontrar outra coisa. É maior, né? O ativo circulante. Tá lá dentro do ativo circulante, é isso que tu quis dizer, então, Camila. Isso, mas está com outro nome, o caixa equivalente de caixa. Aqui na... Aê, isso mesmo. Está como disponibilidades. Tá? E por que a gente tem essas duas nomenclaturas? É porque, pelos CPCs atuais, a gente fala caixa equivalente de caixa. Essa nomenclatura vem lá dos CPCs internacionais, tá? Que são os IAS que a gente fala. Mas a gente tem um costume aqui no Brasil, né, pela Lei 6.404, de chamar caixa e equivalentes de caixa, ou seja, caixa bancos e aplicações financeiras até 90 dias, de chamar de disponível ou disponibilidades, tá? Mas então, se vocês verem disponibilidades ou caixa equivalente de caixa, é a mesma coisa, ok? Eu gosto mais de caixa equivalente de caixa. Por quê? Porque é isso que está dito, não é verdade? Mas não tem problema. E agora, então, a gente tem ali, então, olha lá, todo mundo procura lá o seu caixa equivalente de caixa ou o seu disponível no balanço patrimonial. Vamos lá. Então, aqui, ó, espero que vocês estejam vendo, né? Não ficou bonitinho porque eu copiei e colei, mas tá aqui, ó. No saldo em 2019 era de 309.900 de disponibilidade. Nós vamos auditar este valor, primeiramente, certo? Então a gente vai conferir se esse 309.900 que está aqui com o balanço fechado está correto. E para verificar se está correto, a gente vai ter que então avaliar tudo que tem ali, verificar os documentos que a gente precisa. Pensando assim, a gente sabe então que o quê? Que a primeira coisa a gente tem que abrir os papéis de trabalho para este grupo, né? Então, lembrando que caixa equivalente de caixa é um grupo, né? E dentro deste grupo nós temos várias contas que podem ser, novamente, eu vou repetir para não ficar dúvida: caixa ou fundo fixo, alguns chamam, bancos e aplicações financeiras com liquidez até 90 dias, ok? Então, agora, a primeira coisa aqui, abram esse arquivo Excel que eu pedi para vocês abrirem, que estava lá no AVA, aula 05, estudo de caso, papéis de trabalho. Por favor. Quando vocês abrirem, vai aparecer justamente esse aqui, ó, né? O TQPT, que é justamente a legenda dos nossos papéis de trabalho, tá? Que já é um pouquinho do que a gente viu lá no glossário, de forma, como é que a gente diz? É teórica, e aqui já é prática, tá? Então vamos lá. O que são papéis de trabalho? Papéis de trabalho são todos os papéis que o auditor usa para fazer as suas análises, os seus testes, para verificar e confirmar os seus saldos, para dizer se realmente fecha, se não fecha, quais são as diferenças, quais são os erros que ele encontrou, os apontamentos, tudo vai ficar em papéis de trabalho. Existem vários tipos de papéis de trabalho de um auditor, tá? E dentre esses tipos, a gente vai começar com esses daqui, então, por enquanto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a primeira coisa. Esse aqui a gente vai ver na aula que vem. Então, eu vou direto para cá. Referências de papel de trabalho. Ou seja, para cada conta de ativo e passivo, a empresa vai abrir um papel de trabalho. Deixa eu mostrar para vocês como que era antigamente, tá? Só para vocês verem por que era assim e a gente só adaptou para o Excel ou para um sistema hoje. Antigamente era assim, gente, era uma folhinha assim, ó, quadriculadinha, tá? E nessa folhinha quadriculadinha a gente colocava aqui o nome da empresa, qual era a conta que estava sendo verificada, né? A data, o número, e a gente ia colocando aqui, ó, tudo que foi o que não foi, tá? Verificado conforme razão, quer dizer, fechou com razão. Aí aqui também a gente tem de contas a receber ou títulos a receber.
tudo que foi visto, o que não foi, ó. Isso aqui é uma folha antiga de auditoria. Não quer dizer que a gente tenha mudado muito, a gente só mudou, né, que a gente adaptou para uma forma eletrônica, tá? Mas se a gente for pensar, essas legendas aqui, elas geralmente são usadas em quase todos os auditores, tá? Então, essa sugestão aqui de legenda, ela quer dizer o quê? Quer dizer, então, que cada papel de trabalho vai ter um nome e um número, tá? Então, tudo que for disponível é A. Tudo que for contas a receber é B. Tudo que for estoques é C. Aí a gente tem o D e o E livre, e assim vai, ó, a gente até chegar no SS, que é o patrimônio líquido. Então tá. Então aqui, ó, se é A, só que disponível, se a gente for pensar, dentro dele a gente tem caixa, bancos e aplicações, não é verdade? Então eu tenho que subdividir esse A. Então os auditores fazem como? Pegamos esse A aqui e vamos para as legendas dos PTs. Esse PT aqui, que fique bem claro para todos vocês, que não tem nada de partido político, é papel de trabalho, ok? E este PT aqui, tá? Ele é justamente o quê? A gente é a nossa abertura dos papéis de trabalho, por exemplo, do disponível. Então, tudo que começar com A é disponível. A1 é caixa, A2 é bancos, A3 aplicações financeiras. Entenderam? É bem tranquilo se a gente for pensar. Então, aqui, ó, A1/1. Isso quer dizer o quê? Que então a empresa ela tem o A1/1 e o A1/2. Então, o A1/1 é o fundo fixo ou caixa, né? Dinheiro mesmo, que a empresa tem dois fundos fixos. O A1, porque A1 é caixa, A1 é caixa. Só que esse aqui é o caixa 1 e esse aqui é o caixa 2. Então, a nossa empresa ela teria, teoricamente, dois caixas. Entenderam? Então, aqui é o fundo fixo A e o fundo fixo B. Tranquilo? Gente, se vocês tiverem dúvida, eu não consigo olhar ali, tá? Mas vamos lá. Isso, ótima pergunta, Camila. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por isso que eu tenho que olhar lá. Geralmente, a maioria das auditorias usa essa nomenclatura, tá? Grande parte dela, na verdade, eu não vi nenhuma até hoje que use diferente. Eu devo ter trabalhado com umas 4 diferentes. E eu não vi nem literatura, não vi nada que usasse uma nomenclatura diferente. Então, vai ser muito difícil vocês encontrarem. Mas não é uma coisa assim que se exige que seja assim. Mas é uma sugestão que vem com a prática do dia a dia, tá? E que daí a gente acaba usando. Então, quando a gente for pensar em A, ainda a gente está falando de disponível, só que A2 é a próxima conta, certo? E a próxima conta é bancos. Então, tudo que é A2 é banco. De nada. Então, aqui, se a gente for pensar, bancos, nós teríamos dois tipos de papel de trabalho, tá? Uma para conciliação bancária e a outra para os lançamentos de ajuste. Agora me diga aqui, alguém nunca fez uma conciliação bancária ou nunca viu uma conciliação bancária? Pode falar, gente, fique à vontade em falar. Eu acho que não é uma obrigação de vocês saberem isso, tá? Só para eu saber, assim, como é que é. Ou alguém já fez, me diga se, professora, já fiz, não fiz. Conciliação bancária significa verificar o extrato com razão da conta banco. Pamela nunca fez, legal. A Camila faz. Uhum. Mais alguém? A Maria nunca fez. O Guilherme também não. Ok. Mais alguém quer se pronunciar? Que fale agora. Nunca fez a Gabriela também. Ou fale depois, não tem problema, não vou mandar vocês se calarem para sempre. Então, pelo que eu percebi, a maioria não fez, tá? Então, a gente vai fazer uma conciliação bancária na próxima aula já, prometo, tá? Eu acho uma delícia fazer conciliação bancária, acho muito bom mesmo, né? O problema é que eu não fecho, não faz mal, a gente arranja um jeito, né? Dá uma paradinha, descansadinha e começa de novo. Mas vamos lá. Então, a gente tem o primeiro aqui, que é a conciliação bancária, que é o A2/1, e o A2/2 seriam os lançamentos de ajuste, ou seja, fizemos a conciliação, conferimos o extrato com o banco, verificamos que tem lançamento errado, a gente tem que colocar na pasta 2.
Agora, deixa eu só mostrar para vocês, então, aqui. Todos os documentos de auditoria são colocados ou aqui assim, ou num arquivo, ou numa pasta, ou impressos, depende da prática de cada empresa. Hoje em dia, quase tudo guardado aqui mesmo, sabe? Por meio digital. Neste caso aqui, o que acontece? Então, a gente vai usar as pastas no Excel, tá? Então, todas essas pastas aqui, quem não sabe abrir pasta, por favor, me peça que eu ensino, tá? Cada pasta no Excel vai se referir a algum papel de trabalho. Então, digamos que eu quero descobrir a conferência de estoques, eu teria que aqui procurar o seu. Então, é para isso que existe essa legenda, para a gente poder achar rapidinho o que a gente quer, tá? Deixa eu só ver se eu consigo tirar. Vocês me ouvem assim? Porque eu ainda estou incomodada com a água dentro do ouvido que não existe. Ah, então tá bom. Ah, a Helena já fez. Então tá bom. Obrigada. Então, assim, vamos pensar. A gente tem primeira coisa aqui, a capa, tá? Essa capa aqui, ela existe já da época dos primórdios até o fim do dia, né? O homem já faz o que o macaco fazia. Eu não sei se vocês lembram dessa música, mas nesse caso aqui é a capa dos nossos papéis de trabalho se fossem impressos. Eu deixei ela aqui para vocês saberem que ela existe. Tá? A gente bota o logo da nossa empresa de auditoria aqui e aqui para dizer que a gente está fazendo auditoria daquela empresa. Depois a gente tem aqui, ó, o BP. Duvido vocês saberem o que vai aqui. Duvido, duvido, duvido. BP. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Balancinho, muito bem. Balanço patrimonial vai aqui. Então vamos começar já a fazer? Então eu já vou fazer com vocês aqui, olha só. Vou pegar aqui esse balanço, que é uma imagem, que eu já fiz assim para facilitar. Vou copiar e vou colar aqui, ó. Aquilo que nós recebemos da empresa está aqui, documentado. Então, começamos a abrir os papéis de trabalho de auditoria. Que lindo! Meus parabéns para quem nunca fez, não é verdade? Então, aqui, olha só, já está documentado, como se a gente tivesse impresso e guardado numa pasta separadinha, tá? Antigamente, o que a gente fazia? Pegava o balanço patrimonial, antigamente a professora fazia, a professora é dos antigamente, gente, tá? Eu sinto muito. E a gente colava aqui, ó, nessa folhinha quadriculada, que já era pré-impressa, né? A gente colava o balanço aqui. Ai, nostalgia. Mas então tá, vamos para a realidade de hoje, né? E na realidade de hoje, o que a gente faz? A gente só coloca o balanço aqui, certo? Pede ele lá para a empresa em Excel ou em TXT e já coloca ele aqui, certo? E daí a gente começa a abrir justamente os trabalhos de todas as contas. Então, se eu sei que a nossa conta tem disponibilidades, então eu vou ter que ter necessariamente a 1, a 2 e se tiver a 3, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, então, o A1. O que é isso, professora? Se vocês nunca viram, lhes apresento um papel de trabalho de auditoria em que o auditor põe tudo que ele acha, o que ele não acha, o que ele conferiu aqui dentro. Só que lembrando que esses modelos aqui, eles podem ser diferentes. Como eu disse antes pela pergunta da Camila, aqui, ó, tá vendo? Que se imprimir, vai estar aparecendo aqui, ó, a 1/1. Ainda continua, não fica só aqui, entendeu? Então, vai ter sempre aqui o nome do papel de trabalho. E isso tudo aqui, que fique bem claro para vocês, cada auditor pode fazer do seu jeito. Pode ver, aqui ele já está diferente deste modelo aqui, ó, né, do que era antigamente. Então, a gente vai adaptar para cada empresa, tá? Não tem problema. O importante é que os procedimentos que devem ser feitos em cada conta, ou seja, a análise, o teste, a conciliação, realmente apareça aqui. Mas a estrutura desse trabalho aqui, desse papel de trabalho, não tem problema ser diferente. Uma coisa que é comum, claro, é a gente sempre colocar em todos os papéis de trabalho o nome da empresa que a gente está auditando, o período de auditoria e o item a ser examinado. Quando a gente fala de item, a gente está falando a conta contábil. Então, no nosso caso, a 1/1, quero ver alguém saber qual é a conta que a gente vai. Quero ver. Essa foi difícil. Vamos lá. A 1/1, qual é a conta que a gente vai conciliar? Caixa, muito bem, Gabriela. Caixa, fundo fixo, é a mesma coisa, né? Então, neste caso aqui, o item a ser examinado é o caixa e o fundo fixo.
Sabemos que a nossa empresa tem o fundo fixo A e o fundo fixo B. Então, o A1/1 é o fundo fixo A, certo? Então, aqui a gente teria que colocar, neste caso, vou fazer com vocês aqui, ó. Então, ativo é bem assim, bem desse jeito. Circulante, sempre os grupos dele antes. Gente, uma boa pedida para nunca mais errar onde que as contas são classificadas, né? Para quem não está acostumado com a contabilidade. Então, aqui, ó, fundo fixo A. Olha que bonitinho! Abrimos um papel de trabalho de conciliação de fundo fixo. Ó, que legal. Legal, né? Aqui o nome da empresa, vou colocar aqui então, ó, vou colocar junto com vocês, para não dizer, né? E o período a gente sabe, que eu já falei para vocês agora, né, no início da aula, é 31, é de 1 de 1, né? De 1 de 2019 a 31 de 12 de 2019. Se eu estiver muito devagar ou muito rápido, por favor, me avise, tá? Fiquem à vontade. Deixa eu só botar aqui para eu poder ouvir o que vocês, se vocês falarem alguma coisa, escreverem alguma coisa. Ok? Pronto, abrimos o nosso primeiro papel de trabalho de fundo fixo A. Lembrando que a nossa empresa tem fundo fixo A e B, tá? Já vamos descobrir isso tudo, só um minutinho. Então, entenderam? Olha que bonitinho que é isso. Só deixa eu explicar uma coisa. Vocês viram que fundo fixo tem, para cada conta, um papel de trabalho. Para bancos, não. Para bancos, para cada conta contábil, a gente tem 2 papéis de trabalho. Então, olha só, o A2/1 é a conciliação bancária de algum banco. E o A2/2 são os lançamentos bancários deste mesmo banco de cima. Quando a gente vai para o A2/3, começa um novo banco. Então, todos os bancos terão conciliação bancária e os lançamentos de ajuste. Então, vamos lá. A1, A2/1. Tá aqui, ó. Lembrando que o modelo pode ser mudado, o que não muda, né, é a nomenclatura, geralmente. Então, aqui vai também, ó, o nome da empresa, o período, o item a ser examinado, que nós sabemos que é o banco, né? O nome do banco, a agência e a conta corrente. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu já vou falar para quem não sabe, a maioria das empresas, né? Assim, nunca vi uma empresa colocar tudo quanto é lançamento de banco numa única conta contábil. Cada conta bancária tem uma conta contábil, justamente para a gente conferir, tá? Fica muito mais fácil fazer isso. Então, assim, na empresa que eu trabalhava, a última, que já faz um tempo, o que acontecia? A gente tinha umas. Sem mentira, gente. Umas 20 contas bancárias. Por N situações, tá? Então, essas 20 eram 20 contas contábeis. Cada conta tinha a sua conta contábil, ok? Tem, Guilherme, muito bem, mas esse aí eu vou deixar para vocês fazerem daqui a pouquinho. Não se preocupe, meu bem. Mas é isso mesmo, tu tá certíssimo. Aham. Tá? Então, aqui, o que acontece? Para abrir papel de trabalho é sempre a mesma coisa, daí, professora dele. Sim, você vai abrindo conforme a legenda que a gente tem aqui, conforme o tipo de conta, vai abrindo A, B, 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 A e vai indo, conforme o que tem aqui, ó. Tudo isso, tá? Sim, senhores. E depois aí, quando a gente for fazendo a conciliação, a gente vai colocando aqui o que a gente encontrou, tá? Todo papel de trabalho aqui embaixo vai ter o nome de quem auditou, que no caso são vocês, e a data que vocês fizeram. Estamos fazendo hoje, então é a data de hoje, por exemplo, tá? Ok? Sempre vai começar com o saldo do razão. E aqui, o A2-2 é justamente porque se a gente tiver algum ajuste para propor para a empresa. Encontramos problemas aqui nos lançamentos bancários. Então, aqui a gente vai dizer, ó, precisa fazer ajuste tal, tá? Então, só para mostrar para vocês esses dois. A mesma coisa aqui, empresa, período e item. Não se preocupem que eu vou fazer uma situação com vocês disso daqui, tá? Eu só queria mostrar o papel de trabalho mesmo, como que ele é, tá? Isso daqui, auditor não vive sem, tá? A gente precisa disso daqui, assim, como que fosse para respirar, tá? Por quê? Porque lembra que o auditor documenta tudo,
tudo, tudo. Pois é aqui que ele vai documentar tudo, tá? Então, se a gente for pensar, vamos voltar lá. Agora que vocês viram, tiveram uma visualização do papel de trabalho, vamos voltar para o nosso caso, tá? Então, tá aqui, ó, o 1. Então, abrir os papéis de trabalho para cada conta de caixa equivalente de caixa, levando em consideração o balanço patrimonial e a planilha que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem era isso. Abrisse, então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem ali. Nós sabemos que a empresa tem 2 fundos fixos e ela também possui 2 contas bancárias. Aqui, ó. O Banco do Brasil, na agência tal e a conta tal, e na Caixa Econômica Federal, agência tal e conta tal, tá? A empresa tem essas 2 contas bancárias e 2 fundos fixos A e B. Então, agora o que, que vocês vão fazer aqui? Vocês vão abrir papéis de trabalho para o que está faltando e vão preencher aqui, ó, os campinhos dos bancos que a gente não fez, tá? Então, o que o Guilherme perguntou antes, professora, não está faltando o A1/2? Claro que tá, A1/2. Então, tem que pegar esse papel de trabalho A1/1 aqui, copiar ele e colar, entendeu? Entendeu? Ele não tá deixando aqui, né? Faz mal. Prof, tem o mover e copiar ali. Você sabe que eu não enxerguei? Olha só como eu tô. Vamos de novo, então. Ah, na cara, né? E a prof não achou. Então, olha aqui, eu vou colocar aqui, ó. Mover e copiar. Deixa eu excluir esse aqui. E aqui a gente sabe que é o fundo fixo 2. Então, olha só. A1-2, que é aquilo que o Guilherme perguntou. E aqui a gente vai botar o fundo fixo, que é realmente essa conta, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com os 2 bancos. Lembrando que bancos são 2 abinhas para cada banco. Então vamos lá, vou dar 10 minutinhos para vocês. No A22, bota também. Lembrando que o A21 é Banco do Brasil. A22 é Caixa Econômica Federal, tá bom? Aqui, ó, deixa eu botar aqui para ficar mais claro, porque eu acho que eu falei errado pro Guilherme. Assim, a pessoa aqui se passou. Então, aqui é a conciliação bancária do Banco do Brasil. Viram? E aqui, ele lembra que é 2 para cada banco, um de conciliação e de lançamento? Banco do Brasil. É o que a gente tem aqui. Ô, professora, eu já escrevi errado, mas não faz mal. Tá? Aqui. Agora, o A2/3 é Caixa Econômica Federal. Então, se a gente tivesse mais um banco, e assim ia, tá? Então, agora eu quero que vocês façam o quê? Esses daqui, ó. Todos eles, vocês não precisam me mandar nada ainda, vocês só vão fazer e vão deixar aí. Quando terminarem, só me dá um ok. Isso mesmo, Guilherme.
Quando terminarem, me avisem, tá? Claro que eu não vou dar todo o tempo do mundo, né? Mas. Beleza, Camila. Ô, prof, uma dúvida. Não sei se a prof falou, e eu não percebi, mas assim, por exemplo, ali ele tem duas contas bancárias, e você deu o exemplo lá da empresa que você trabalhou que tinha 20 contas, né? Então aqui eu Uhum, tenho até a 2/5. Aí eu vou, uhum. quer dizer, a 2/6. Então, conforme for aumentando minhas contas bancárias, quanto mais eu tiver, posso ir aumentando. Vai ficar a dois barra Isso mesmo. sete, assim sucessivamente. Isso. Isso? Isso, por exemplo, se são 20 contas bancárias e é 2 para cada um, vai dar 2/40 o último, Uhum. Ah, então tá né? bom. Obrigada. Mas sempre a 2 é banco. Mais alguém? Dou-lhe uma? Égua. Nem gosto de fazer pressão à pessoa. Eu gosto de ficar sem fazer nada aqui esperando, na verdade. É isso. É. E aí, podemos continuar? Agora eu não tô brincando, agora eu tô falando sério. Ah,
Pode ser, Maria. Vou dar mais 2 minutinhos, então. Nada. Ok. Então, vamos lá. Neste caso, pode deixar que depois eu já vou mostrar para vocês ali como é que fica, tá bom? Mas deixa eu continuar aqui para a gente não perder o fio da meada. Vocês abriram os papéis de trabalho, digamos, de todo o balanço da empresa, né? A gente só está fazendo uma amostrinha para começar de leve. Na verdade, caixa equivalência de caixa são os contos que dão bastante trabalho de fazer. A gente começa de cara com trabalhoso. E daí, mas a gente precisa o quê? Não adianta só pegar o saldo que a gente tem ali na contabilidade e colocar ali. A gente precisa conferir se esse saldo está certo. E para conferir, nós precisamos pedir documentos para o contador ou para a empresa que está nos atendendo lá na contabilidade, tá? Então, neste caso, para a pessoa que está nos atendendo na contabilidade, a gente precisa fazer uma relação de documentos que nós precisaremos, que eles têm que nos dar, tá? Para fazer a conciliação de caixa e equivalentes de caixa. Olha que bonitinho, né? Então, aqui, qual é o próximo passo que vocês têm que fazer? Vocês vão colocar uma relação de documentos que devem ser solicitados para o contador, né? Para vocês auditarem o grupo descrito acima, ou seja, caixa, equivalentes de caixa, tá? Então, só deixa eu dar um modelo aqui para todo mundo ficar igual, porque o auditor trabalha da mesma forma, todos eles, não é verdade? Vocês estão vendo aqui que a gente tem essas referências de papel de trabalho e a gente tem aqui, ó, uns que são livres, umas letras livres, estão vendo? Então, vamos pegar aqui, neste caso, a letra D, tá? Então, a gente vai abrir aqui uma pasta nova e vai chamar de D. E o D vem sempre, né, depois, por ordem, né, para poder achar depois com facilidade. E o D vai ser o quê? Relação de documentos solicitados e recebidos. Prof, Existe um modelo. Oi, desculpa. eu não tô vendo a sua tela, não sei se está compartilhando ou não. Eu também não tô vendo aqui. Gente, vocês me desculpem. Hoje, olha, não bebi, tá? Prometo. Ai, eu acho que é porque eu tô 6 noites sem dormir direito. Ai, meu Deus, gente, me desculpa. Vou começar tudo de novo, tá bom? Prometo. Me desculpa. Vamos lá. Então, aqui, ó. Para a gente poder, então, fazer auditoria, não adianta só abrir papel de trabalho, não é verdade? Precisa dos documentos. Então, aqui no estudo de caso que eu dei para vocês no Word, vai estar aqui, ó. Elaborar uma relação dos documentos que devem ser solicitados para o contador, a fim de auditar as contas do grupo de caixa equivalentes de caixa, certo? Então, se eu for mostrar para vocês aqui na legenda, ó, o que que tem? Vocês estão vendo que A é disponível, B quando você receber, e a gente tem algumas letras aqui no meio, ó, que são livres, estão vendo? Então, esses livres, geralmente aqui a gente usa para contas de ativo circulante, por exemplo, aqui de passivos, né? Então, eu vou usar o D, tá? Quando é livre, quer dizer o quê? Eu vou colocar o que eu quiser ali dentro, tá? Então, eu abri uma pastinha D, vou fazer tudo de novo aqui com vocês, então. Ó, abri uma nova planilha, dois cliques em cima dela e digito D, sempre maiúsculo, tá? O nome das pastas, por favor. D.
já tinha usado, tá? Então, teoricamente, tá aqui o D, ó. Estão vendo? E aqui, deixa eu botar só maior, gente, um pouquinho. Aqui, ó, relação de documentos solicitados e recebidos. Então, aqui a gente vai colocar, então, todos os documentos que nós solicitamos para a empresa e aquilo que ela nos passou ou não, porque tudo isso vai ser apontado lá no final no relatório de auditoria, tá? Então, a primeira coisa aqui, vamos fazer assim, ó, porque não existe uma norma, tá? Desse daqui. Então, eu estou criando com vocês justamente para vocês verem que existem algumas situações que o auditor, ele tem que fazer aquilo, não importa qual é o tipo de documentação que ele vai usar ou de referência, tá? Mas ele tem que só fazer aquilo. Então, neste caso aqui, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Documento solicitado. Aí eu vou fazer aqui recebido, para a gente dizer se foi recebido ou não, uma observação. Tá? Isso. E se tiver alguma observação? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai fazer a relação, passar para o contador e depois ele vai nos encaminhar. Quando ele encaminhar, a gente diz se foi recebido ou não e a observação se tiver alguma coisa aqui que veio junto com aquele documento, né? Então, para caixa equivalente de caixa, me ajudem aqui agora. Agora eu vou pedir para vocês abrirem o microfone. Não estou olhando para vocês e eu não lembro das vozes de vocês, né? Não conheço nem os rostinhos, quanto mais as vozes. Então, para eu não ter que ir lá, vai aí, abre o microfone só um pouquinho, gente, me diga. Para fazer análise e verificação do caixa, quais documentos vocês acham que a gente vai precisar? Do fundo fixo, primeiro. Relatório de caixa, relatório de contas a pagar, contas a receber. O que mais que vocês acham? Tem mais? Ô, professora, estão mandando ali no chat extrato bancário. Isso, muito obrigada quem está me ajudando. Não, eu estou falando do caixa primeiro, gente. Caixa. Caixa, estamos falando do caixa, o dinheiro que tem lá dentro da empresa mesmo, o fundo fixo lá. Não é banco, é caixa. Vamos lá. Não? Vocês acham que não precisa de mais nada? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente sempre tem que pedir, de todas as contas. Razão. Razão da conta contábil. Ou das contas contábeis, tá? Então, aqui a gente vai sempre ter que pedir razão. Razão é fundamental. O auditor não é nada sem a razão. Ou seja, não é o Tzinho, mas são todos os lançamentos de débitos e créditos que tem naquela conta, tá? Todos, professora, todos, tá? Então, tem que pedir razão. O relatório de caixa, com certeza. Por que o relatório de contas a pagar e a receber não, como foi dito? Eu não sei quem falou, tá? Mas eu vou explicar por quê. Porque a gente vai fazer auditoria de contas a pagar e de contas a receber. Então, a gente vai olhar esses relatórios lá nessas contas, tá? Ah, pode ser que cruze aqui? Pode ser, mas a gente vai deixar esses relatórios para conferir lá. Então, aqui é o relatório de caixa, ou seja, o caixa da empresa, né? Aquela folha do caixa fechado, o razão da conta contábil de caixa, tá? De caixa é isso, gente. Mais nada, não tinha muita coisa mesmo, certo? Agora de bancos, vamos lá. Alguns já falaram aí, extratos bancários. Duvido vocês saberem qual é o próximo. Não escreve que eu não estou olhando. A professora ainda não está muito ali boa no olhar e escrever ao mesmo tempo, tá? Tem que falar. Ô, prof, eu acho que só razão e extrato, né? Razão, isso. Razão e extrato. Isso mesmo. Não precisa de mais muita coisa.
Por enquanto é isso. Tá? Então, a gente precisa desses documentos para fazer a avaliação se essas contas estão adequadas lá com seus saldos no balanço patrimonial. A gente não tem esses documentos ainda. Então, vamos agora simular que vocês tenham entregue isso para o contador no primeiro dia, que é hoje, nosso primeiro dia de trabalho dentro da empresa, né? Vocês chegarem engravatadinhas, as meninas de Dudalina, né? E toda bonitinha lá, sentaram na mesinha, na salinha lá, naquele fedor que eles botam os auditores, e vocês pediram, por favor, senhor contador, me dê tudo isso daqui das contas do disponível de vocês. Vocês estão esperando ele entregar, tá? Neste caso aqui, enquanto não tem isso, vocês vão poder fazer outras coisas. Além disso, deixa eu só falar para vocês documentos que a gente sempre pede para a empresa quando chega numa empresa, tá? Primeira vez que a gente vai fazer auditoria daquela empresa. Então, eu vou colocar aqui para vocês saberem, tá? O primeiro documento é contrato social ou estatuto, se for uma SA, né? Não sei se vocês sabem disso, mas uma SA não tem contrato social, ela tem estatuto. A mesma coisa uma associação, uma fundação, todas essas elas têm estatuto, não existe contrato social, tá bom? O que mais? CNPJ, sim, o comprovante de CNPJ, independente se pega na Receita Fácil ou não, mas precisa. CNPJ, certo? Precisa também da última declaração de DIPJ, última declaração de imposto de renda. Então, vocês me perdoem hoje, tá? Eu acho que deve ser ficar sem dormir. Entregue do último ano. Ok? O que vocês acham que a gente pode pedir mais aqui? Lembra do microfone? Aquela certidão negativa é necessária também, professora? Sim, muito bem, adorei. Essas aqui são os principais, certidões negativas de débitos, né? Estaduais, municipais e federais. Tudo bem, vou deixar aqui só assim para a gente saber, né? Ok? Agora, neste caso aqui, dependendo da empresa, a gente vai pedir Anvisa, depende do ramo da empresa, tá? Mas aqui a gente, por enquanto, vai ficar aqui. Agora vamos lá lembrar daquele glossário do infográfico que vocês fizeram. Eu não sei quem fez aí, mas lembra que a gente falou assim, ó, pasta temporária, era temporária, né? E pasta permanente. Vocês lembram? Alguém leu isso no glossário, viu em algum lugar? Para fazer o infográfico. O Leonardo falou notas fiscais, Leonardo. A gente vai ver isso ainda, tá bom? Fica tranquilo. Vocês não lembram de passo temporário, passo permanente? Isso, alguém lembra. Isso é que importa. Então, neste caso aqui, existe na auditoria essa nomenclatura de pasta temporária e pasta permanente, tá? Neste caso, a pasta permanente, que eu vou colocar aqui em uma cor diferente, é aquela pasta, ou seja, aquele lugar em que a gente vai colocar todos os documentos que ficarão ali em todas as auditorias que eu fizer naquela empresa e eu não preciso estar pedindo novos documentos, né? Na maioria das vezes. As negativas eu só peço a renovação delas, se for necessário, né? Da IPJ, mas o contrato social só se tiver alteração e o estatuto também, tá? Então, esses documentos aqui, eles ficam na pasta permanente. E os documentos que servem para fazer a conferência das contas contábeis,
eles ficam na pasta temporária. Então, olha lá, vocês colocaram, viram isso lá na teoria, sendo que na prática tão molezinha, não é verdade? Mas é assim mesmo, tá? Então, a pasta temporária é aquela em que a gente vai colocar o quê? Todos os documentos que são recebidos relativo às contas contábeis, quando nós vamos fazer análise e verificação dessas contas, tá? E a pasta permanente são documentos da empresa como um todo, ok? Então, essa é a diferença que a gente já descobriu, então, lá no nosso glossário. Pensando assim, então, eu já fiz com vocês aqui, não é verdade? Já fizemos, olha só, como a gente tá, como eu tô facinha hoje. Agora vamos para o próximo ponto. Não temos ainda, não dá para fazer, não temos extrato, tá? Então, agora, lembra da circularização que a gente fez, né? Descobriu na aula passada o que era circularização? Pois é, não vou pedir para ninguém dizer aí, eu espero que vocês lembram. Estamos trabalhando com caixa e bancos. Vocês acham que precisa de circularização de alguma dessas contas? Sim, de quais contas? Dentro do disponível. Bancos, por quê? Porque circularização é a confirmação dos saldos bancários com alguém externo à empresa. No nosso caso, caixa interno, não tem como. Mas os bancos, ele tem que conferir com o branco, né? Que é externo, tem que fechar. Então, a gente tem que fazer a carta de circularização para os 2 bancos que nós temos. Vem a pergunta: 20 bancos, 20 cartas de circularização? Isso vai depender de cada auditoria. No nosso caso, nós vamos fazer dos 2, tá? A gente vai depender da quantidade, do saldo de cada uma das contas. Mas eu vou dizer para vocês, nunca fui auditada, mesmo tendo 40 contas banco, por exemplo. Não era 40, era 20. E todos eles pediam circularização, tá? Não tinha como, não fugia. Porque lembra que eu disse assim, quanto mais a gente pedir, né, mais fácil da gente receber, tá? Então, nesse caso aqui, agora, qual que é o próximo passo enquanto a gente não recebe os extratos e os razões? O próximo passo, então, é verificar se há necessidade de circularização e faça as cartas de circularização para todos os bancos da empresa. Então, podem fazer. Então, agora eu vou dar 20 minutos para vocês fazerem. Eu acho muito até. Professora, eu não tenho modelo. Nem eu, porque carta de circularização pode ser o modelo que vocês quiserem, tá? Então, vocês vão achar isso fácil também, certo? Mas vocês vão fazer. Modelo de vocês. Podem fazer. Então, a pasta de circularização, geralmente, ela é um documento emitido que você manda mesmo impresso, tá? Ou manda por e-mail. Então, ou você pega aquele e-mail e coloca ali, ou então você coloca no arquivo que é impresso, tá? Nesse caso, a boa pergunta, Guilherme, vamos fazer assim, então, ó. Vamos colocar aqui, a gente tem qual livre? Vamos ver aqui. Tem o e-livre. Então, vamos criar o e, né? O e. Circularizações enviadas. Pronto. Aí vocês vão botar ali. Se fosse por e-mail, eu pegava o e-mail e colava aqui. Se não for, você fazer a carta de circularização e colar aqui, dos 2 bancos, tá? Pode fazer no Word, colar aqui, pode fazer direto aqui. Vocês é que decidem, mas eu quero uma cartinha de 2 cartinhas de circularização. Ah, hoje eu tô, Camila, tu acha? Eita, me controlar. Então, ó, para vocês verem o que eu fiz aqui. 15 minutos dá, né?
Ô, prof, pode só me tirar uma dúvida? Claro. Ali nas contas bancárias, que eu me perdi um pouco na ordem da planilha aqui, ali para cada conta bancária tem que ter uma conta de lançamento de ajuste ou não é necessário? Sim, mesmo que depois não há ajuste, tá? Tem que ter um papel de trabalho de conciliação e um papel de trabalho de ajuste. Ah, tá. Porque daí, no caso, como a gente tem duas contas bancárias, vai ser o A2, um para um banco, o A2, dois para uma conta de ajuste, né? Daí o. Do primeiro banco, Como? o A22 para uma conta de ajuste do primeiro banco ainda. Aham. Daí depois vai ter um A2, 3 para o outro banco, E o A24 para o outro banco também. para o outro ajuste daí. Isso. Ah, então beleza. Só queria confirmar. Obrigada. Ô, prof, Pode falar. ali nas cartas de circularização, eu tenho que colocar duas, né? Uma para cada banco. Eu coloco elas dentro de uma aba só, eu crio um E1 e o E2. Então,
tanto faz aqui, tá? É uma decisão de vocês. Vou deixar bem a critério para vocês saberem que vocês têm direito de escolha, às vezes. Tá bom? Ai, tá bom, obrigada. É. Finito? Bora continuar? Quem cala consente, é isso? Eu não terminei, prof, ainda. Tá. Eu tô fazendo ainda, prof. Beleza, eu vou dar mais 3 minutos, então. Beleza, Dayana, pode deixar. Eu vou dar mais um. Só que a prof tem que fazer, né, aquela pedido, aquela pergunta, não tem saída.
Beleza. Quem não terminou, não se preocupa. Tem um pouquinho para terminar depois daí. Pode ser? O que vocês acham? Aí vocês não vão precisar entregar agora, tá? A gente vai entregar tudo junto mesmo. Bora continuar, então? Então tá. Vamos lá. Então, agora, gente, a gente precisa continuar fazendo a conferência do Banco Caixa. Só que não veio razão ainda, esse contador demorando a manhã inteira para entregar isso para nós, né? Que a gente pede no primeiro dia, que chega lá, a gente pede as razões e os extratos, é a primeira coisa. Além de pedir estatuto, tal e tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo as outras coisas que o auditor tem que fazer. Tá, então agora vamos lembrar lá, no começo da aula eu disse que o auditor começa os trabalhos dele, abrindo os papéis de trabalho, pedindo documentação, e qual que é o terceiro ponto? Do you remember? Verificar os controles internos. Muito bem, Camila. Então, vamos começar a verificar os controles internos, tá? Já que a gente ainda não consegue fazer. Mas, professora, mas é assim, auditoria, tu vai pedindo documento, enquanto aqueles documentos não chegam para te fazer, tu vai fazendo as outras coisas, porque esse auditor sempre tem muita coisa para fazer, tá? E o legal é que daí passa rápido. Então, vamos lá, vamos ver o que eu coloquei sobre controles internos aqui no nosso estudo de caso, tá? Então, olha aqui. O terceiro diz o quê? Avaliar o sistema de controle interno como descrito na situação levantada por meio de entrevista. Então, o que a gente fez? Pegamos o nosso caderninho e fomos lá fazer entrevista com as pessoas das quais estão descritas aqui e chegamos nestas anotações aqui. Pensando assim, ó. Professor, o auditor pode fazer entrevista? Deve, ele tem que perguntar. O papel dele é ir atrás e perguntar. Tá? Então, os controles internos, eles são analisados por meio de documentos, entrevistas, por meio, principalmente, de entrevistas e documentos. Mas aí, às vezes, a gente precisa de algum documento externo também, ou de políticas empresariais, tá? Mas primeiro, vamos começar com a entrevista, que é a mais fácil. Então, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Vocês foram lá, visitaram, tá? E verificaram que a empresa não possui um sistema de controle interno organizado. Ou seja, não está nada descrito, não tem uma coisa dito como que tem que ser feito, tá? As coisas acontecem e vão acontecendo no dia a dia, é isso. Sem nada realmente assim definido, tá? Então, todas as avaliações, né, que foram feitas, o que acontece? Na ausência do tesoureiro, depois de fazer a entrevista, ele verificou que quando o tesoureiro não está, é o contador que faz o trabalho de tesouraria. Pausa para pensamento, é isso mesmo. Tá? Então, aqui a gente já tem uma situação aqui, ó. Eita, pode, gente. O contador que vai contabilizar e colocar nas demonstrações contábeis, fazer trabalho de tesoureiro, vou deixar para vocês pensarem. Então, a iniciativa é justificada, a empresa se justificou, porque o contador diz que é mais fácil, porque se ele faz, vai estar tudo certo quando for da financeira lá para a contabilidade, não vai ter nenhum erro. Não vai ter que pedir para voltar lá para arrumar, entendeu? Então, porque tudo que o contador lança na tesouraria vai certinho para a contabilidade. Olha só, que justificativa boa, né? Pois é. Então, aqui ele coloca que com isso ele evita muitos problemas, tá? Outra situação que vocês constataram é que os controles de estoque, tá? Na hora que eles acontecem, eles são feitos pelo pessoal de recebimento. Então, o pessoal da empresa que recebe as mercadorias que são compradas, eles também fazem o controle de estoque. Eu recebo, eu controlo o estoque, eu faço a conferência e a devolução se houver algum problema, tá? Só que esse controle que é feito lá no recebimento, ele é periódico, então, assim, não é um controle que eu tenho todo dia olhando no sistema, tá? Então, eles fazem contagem física a cada 6 meses, certo? E quem efetua a contagem são os funcionários do almoxarifado. Então, o próprio pessoal lá do almoxarifado faz essa contagem, tá? Por quê? Porque eles conhecem melhor a organização e a localização dos produtos. Essa é a justificativa, então, deles,
tá? Assim facilita o processo, né, e ganha tempo, ok? Então, foram esses levantamentos que vocês fizeram até agora, descobriram isso. Tudo isso é controle interno, porque a entrevista de controle interno é justamente isso, para ver se a gente tem problemas. Então, vamos lá. Agora eu botei aqui um material que eu não quis botar em slide para justamente chamar atenção depois de vocês verem a situação. Mas eu vou explicar um material para vocês sobre controle interno. Então, assim, ó, quando a gente vai dentro de uma empresa e é um auditor e a gente sabe que ele é eficiente, esse sistema de controle interno, quando há, principalmente, um plano de organização que proporcione a segregação das funções e a divisão das responsabilidades funcionais. O que é isso, professora? É assim, ó, quem paga não contabiliza, quem compra não paga. Quem recebe não dá baixa depois para transferir o estoque. Mais ou menos isso, entenderam? Então, isso tem que acontecer em toda a empresa. E isso tem que estar bem definido, muitas vezes nas políticas, né? Nos controles que a empresa tem, tá? Ou seja, o contador não pode nem ter senha na tesouraria que ele consiga fazer pagamento de alguma coisa ou recebimento de alguma coisa, tá? Então, assim, até por sistemas, hoje a gente consegue verificar controle interno. E neste caso, vocês já estão se ligando, na verdade, do que tem de problema. Outra coisa, uma empresa tem um eficiente controle interno quando? Você observa que as práticas salutares no cumprimento dos devedores e funções de cada um dos departamentos da organização. Ou seja, práticas salutares são práticas que realmente são adequadas, né? Ou seja, cada um faz a sua função sem ter um problema de que uma pessoa vai fazer mais de uma função e nisso dali pode gerar mais problemas de erros ou fraudes, tá? E também quando há um sistema de autorização e procedimentos de escrituração adequados, né? Então, neste caso, para você ter realmente certeza de que aquilo que está nas contas contábeis vieram de procedimentos adequados, tá? Então, neste caso aqui, por exemplo, o comprador faz a compra, mas é ele que vai autorizar a própria compra e ele que vai lá pagar? Não, na verdade, o gerente de compras vai pedir autorização de compra para o financeiro. E o financeiro vai fazer o quê? O financeiro vai verificar se há realmente autorização para fazer aquela compra, tá? Então, depois, a contabilização é a mesma coisa, vamos repetir aquilo que eu já disse, né? A contabilização é feita pelo contador e não pelo tesoureiro, né? Ou vice-versa. Então, a gente tem que pensar assim, ó. Para a gente fazer uma avaliação de controle interno, a gente precisa fazer entrevistas e documentos, e a gente tem que olhar esses pontos aqui. Então, isso aqui é fundamental que a gente faça, tá? A gente tem que verificar como que é a responsabilidade, a delegação de autoridade dentro da empresa. De todos, professora? Uhum, de todos. Então, eu vou de setor em setor perguntar. Quem é que faz isso? Como é que ele faz? Tá? Quem é que manda? Quem é que autoriza? Eu tenho que fazer essas entrevistas. Se não tiver nada escrito, que é o caso da nossa empresa, não tem nada escrito. Então, a gente tem que ir lá e fazer entrevista, tá? Depois, a gente vai verificar se realmente as pessoas estão fazendo as coisas de acordo com o que tem que ser feito. Por exemplo, um analista de compras não pode autorizar uma compra. Quem autoriza a compra é um nível acima. Esse tipo de situação, tá? A segregação de funções que são incompatíveis, que é o que aconteceu ali no nosso caso, né? A gente tem uma tesouraria, a gente tem uma contabilidade, tá? Cada um com a sua função. Não misture alhos com bugalhos, certo? E a existência de um sistema de mediação e avaliação de desempenho. Isso aqui, olha, é punk a empresa que tem, tá? Então, neste caso aqui, existe dentro da empresa, nem que seja por meio do sistema mesmo da empresa, em que diga assim, ó, estou avaliando e verificando se cada uma das pessoas realmente está fazendo o seu serviço de forma adequada. Tá? Professora, dá tempo de fazer tudo isso? Não. E daí é que a gente entra nos amostragens que a gente vai ver depois. Então, a primeira coisa que eu quero
quero que vocês vejam. A gente vai fazer, então, o controle interno por meio de entrevistas. Esse é o nosso primeiro passo. Vocês fizeram a entrevista e descobriram essas duas situações nas entrevistas, tá? Agora vocês vão ter que fazer o quê? Uma análise do sistema de controle da empresa, avaliando os procedimentos que estão sendo utilizados em tesouraria e estoque. Agora, o que eu quero que vocês façam? Então, a gente vai abrir um novo papel de trabalho para controles internos. Vocês estão escrevendo alguma coisa lá? Eu não estou lendo nada, tá? Porque eu estou na empolgação aqui. E pensando nisso, pensando naquilo que é importante para um controle interno, vamos descobrir as deficiências que tem aqui, que eu já acabei falando na minha explicação, e vão descrever isso neste papel de trabalho sobre controles internos. Professora, sim. Tá? Então, vamos lá. O auditor tem que aprender também a escrever, né? Sei que alguns contadores não gostam muito, mas... Então, vamos lá. Vamos achar um livre aqui. A gente tem um livre aqui, ó. Vou pegar o último, tá? HH. Então, eu vou abrir uma pastinha aqui, ó. HH. Levantamento. Controles internos. Eu já tenho essa avaliação aqui pronta também, tá? Vou passar para vocês depois, para vocês conferirem. Mas eu não vou passar agora, claro. Aqui vocês vão descrever. Então, o primeiro controle interno que a gente tem aqui é na tesouraria, tá? Pontos levantados. Olha só, eu já estou fazendo até bonitinho para ver. Falha nos controles internos. Então, da tesouraria, vocês vão colocar aqui. Deixa eu botar maior, tá? Porque vocês fizeram entrevista na tesouraria e no estoque, né? Na tesouraria, quais foram os pontos que vocês levantaram de controle interno, tá? Vocês vão colocar aqui. E quais foram as falhas de controle interno? O mais importante é isso, é descobrir essas falhas. Aí, além disso, a gente vai ter aqui, então, sugestões de melhoria desses controles. As sugestões serão baseadas nas falhas que foram detectadas. Ok? Aí vem a pergunta da Eloá, né? HH1 para a tesouraria e 2 para estoques. Fica a critério de vocês. Ok? Calma, não parem ainda para fazer. Porque daí aqui a gente vai fazer esse aqui e fazer mais uma situação, tá? Para eu explicar para vocês. Fazendo isso daqui, a gente vai ter que fazer daí o que mais que a gente precisa saber para fazer a auditoria do ativo da empresa. Então, o ativo da empresa, tá? Então, desvincula, esquece esse aqui um pouquinho, vamos continuar aqui, mas é controle interno. A gente sabe que o ativo da empresa agora, olha só, tem todas essas contas aqui, ó, tá? Então, disponibilidades, aplicações, clientes, estoques, investimentos, intangível imobilizado. A gente fez na tesouraria, o controle interno verificou, e no estoques também. Então, para as outras contas, a gente ainda precisaria verificar o controle interno. Quais documentos que nós precisaríamos pedir para verificar se há controle interno dessas outras contas? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam também. Então, são duas coisas. Fazer o daquelas entrevistas, verificar o que tem de falha, né? E que pode melhorar. E a segunda situação, tá aqui embaixo. Relate os documentos necessários para fazer uma boa análise de controle interno das contas do ativo. Esse aqui eu vou deixar a critério de vocês, para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Por quê? Porque na próxima aula, conforme a gente vai fazendo de cada conta a conciliação, a gente vai verificando o controle interno de cada uma e a gente vai voltando nesse levantamento que vocês fizeram, tá? Então, agora eu só quero que vocês façam essa primeira situação. Até aqui é a aula de hoje, vocês terminarem isso, tá? Senão é muita informação, né?
Aí, na próxima aula, a gente vai fazer, então, já a conciliação. Vocês vão receber do contador, que Joe vai passar para vocês, né? Para os teres, as razões e os extratos das contas e tudo que vocês pediram de documento ali, eu vou passar para vocês. E devo ensinar vocês a fazerem conciliações, certo? Aí, enquanto vocês não têm isso, vocês têm uma situação lá para fazer, tá? Que vai precisar também na conciliação. E aqui tá aqui no AVA, então, que é para a próxima semana. Eu faço careta? Aqui na próxima semana, então, tá aqui, ó, gente. Olha lá. Que coisa linda! Tarefa para a próxima aula. Elabore um mapa mental sobre testes de auditoria. Isso a gente vai usar na próxima aula, tá? Vamos fazer na prática. E a gente tem aqui sugestão de elaboração, esse site. Então, vamos entrar nesse site aqui. Lembra que a gente entrou nesse site para fazer no primeiro dia de aula, os flashcards. Alguém aqui não sabe o que é um mapa mental? Professora, já esqueci metade do que a professora disse. Conforme a gente vai, eu terminar aqui, vocês vão perguntando de novo, sem problema, tá? Porque eu tô aqui à disposição até 10h30. Mas vamos lá. A Maria não sabe o que é mapa mental. Isso, esse aqui é da próxima aula. Eu vou explicar tudo já, e daí quem quiser terminar hoje, termina. Quem quiser fazer na próxima, faz. Lembrando que até os documentos de controle interno é até hoje para entregar, tá? E colocar ali no AVA. Esse aqui agora, que eu vou mostrar agora, é para a próxima aula. Beleza? Eu sei que é muita informação. Imagina, isso que eu estou tentando ir bem devagar. Eu juro. Vamos lá, então. Mapa mental, para quem nunca viu, é uma coisa linda e maravilhosa que ajuda a gente a estudar, a decorar conceitos, a lembrar de coisas. Yes! Tá? Ele é muito utilizado principalmente para quem estuda para concurso, mas Moá aqui usa para tudo. Então, vamos lá. Olha aqui que lindo. O que é um mapa mental? Um mapa mental é, na verdade, algo que você olhe e diga, eu lembro que sobre a água, quando ela é abundante, tem isso e isso. Quando ela é solvente, tem isso. Quando as reações, porque eu não entendo nada do que está escrito aqui com relação ao que a água faz, tá? Mas isso daqui é química, tá? Mas quando há o metabolismo, isso, isso e isso. Então, aqui, olha só que legal. Um mapa mental, ele é uma ideia central, e a partir dessa ideia, a gente vai fazendo ligações, tá? Daquilo que é mais importante dentro daquele assunto principal. Ou, por exemplo, aqui tem outro, ó, da Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial, então, eu não quero ler todo um texto, ficar fazendo aqueles highlights, né? Que eu digo que é o amarelinho lá, eu chamo de highlight porque eu nunca consigo lembrar, né? O Lumicolor, isso. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou puxando situações que me lembrem que eu sei que eu preciso saber sobre a Primeira Guerra Mundial, aqui no caso. Quer ver um bonitinho aqui, ó? Esse aqui, ó, pode ser feito com figurinhas, estão vendo? Olha que lindo, né? Ó, tem mais clean aqui ainda, ó. Só com figurinhas, tá? Então, vocês sabem que tem muita opção de mapa mental. Ele tem que ser aquilo que é bom para vocês, né? Para eu depois olhar, depois que eu for estudar e ver. Opa, legal. Então, vocês vão fazer um mapa mental naquele site, ou o site que vocês quiserem, né? Sobre testes de auditoria. Aonde que isso vai? Aqui. Ó, criar. Lembra que vocês fizeram flashcards? A gente tem a opção de mapa mental aqui. Só começar para vocês verem como que é. Se ele abrir, né? Rápido. Para não... tá pensando. Tô acelerada. Olha, ele já começa assim, ó, criando a ideia principal. E a nossa ideia principal aqui é... teste de auditoria. Então, sobre teste de auditoria, vocês olharam e verificaram que tem isso. E daí aqui dentro eu posso fazer isso, mas aí eu preciso puxar mais. E aqui, vem aqui. Mas aqui eu quero deixar com uma cor diferente, então eu vou ali, tá? Então vocês viram? Pronto, está sendo criado o nosso mapa mental.
tá? Então é isso que eu quero. Eu quero que vocês façam esse mapa mental, salvem em PDF e coloquem lá no Ava. Ufa, acabou. Chega de falar. Agora todas as dúvidas serão sanadas. Profi, Oi, sobre mapas mentais, posso só dar uma contribuição? É bem claro. legal isso daí. Aham. Tem um canal no YouTube que eu vejo, ele fala sobre diversos temas, fala sobre livros, etc. E ele utiliza o método dos mapas mentais na explicação. Então, ele vai com. Ele funciona com animaçãozinha, sabe? Então, é bem legal para o pessoal entender como que funciona o mapa mental. Sim, passa o Vou canal deixar o aí para link nós. ali. Uhum, vou Isso, mandar ali. aham. É muito legal mesmo. Eu fui aprender contabilidade pública, gente. Vocês já tiveram contabilidade pública? Professora Cat que me mata depois falar disso. Então, eu não entendia nada de contabilidade pública, não que eu entenda muito ainda, né? Aí eu fui aprender contabilidade pública por meio de mapas mentais num canal no YouTube. Ele faz tudo por meio de mapas mentais. Oxi, deu um alívio no coração, gente. Vocês não têm noção, tá? Então, os mapas mentais ajudam bastante. Vou olhar teu canal lá, Camila, tá? Esse canal aqui, né? Pode deixar. Ok? Então, vamos lá. Para hoje, o que vocês precisam fazer? Fazer este papel de trabalho aqui do levantamento de controle interno da tesouraria, daquelas entrevistas ali que vocês fizeram, né? E do estoque, tá? Além disso, vocês vão fazer a critério de vocês, como vocês quiserem, uma relação dos documentos para fazer análise dos controles internos do ativo. Então, pensando que são essas contas aqui, tá? Professora, eu não sei fazer. Gente, aqui é tentativa e erro mesmo, tá? Eu quero que vocês errem para aprender depois. Fiquem tranquilos. Ô, prof, ali, essa segunda atividade ali dos relatórios que a gente acha necessário e tal do disponível, é para entregar no Word ou para entregar junto nessa tabela? Vocês decidem. Olha que legal. Porque isso daí ainda eu vou avaliar, daí a gente vai usando depois, analisando, conforme a gente vai entrando em cada uma das contas, tá? Então, se quiserem fazer separado também, para não misturar com aquilo ali que é oficial, pode fazer. Mas se quiser botar uma abinha ali junto e depois excluir, também eu tô bem de boa, tá? Tá bom, prof, obrigada. A professora não ajuda, né? Mas é porque a vida é assim, gente. Ela é feita de decisões que a gente, né? As pessoas não podem fazer tudo do jeitinho, né? Quem quer que faça tudo do seu jeito, não deixa o outro criar. Ô, profi, esse do mapas mentais é para fazer até a próxima aula ou é para fazer na próxima aula? Até a próxima aula, Ah, agora sim. Então tá bom, obrigada. tá? Nada.